Você já leu na Bíblia que Herodes ficou muito feliz quando ficou sabendo que Pilatos passou para ele a pessoa de Jesus, no sentido de conhecer, saber quem é, ver em pessoa a Jesus. Ele tinha muita curiosidade, porque ele tinha ouvido muita coisa sobre esse Jesus. E o texto diz que ele tinha curiosidade e que ele queria ver Jesus fazer algum sinal. E sobre este assunto nós vamos ler o texto do capítulo 23 de Lucas, do 1º até o 16, e vamos extrair algumas lições práticas para a nossa vida. Vamos lá. Lucas capítulo 23, do 1 ao 16, e desde já deixo a minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fará a professora Manuela Barros. Lucas 23, capítulo 1 diz: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Muito bem, estamos vendo neste caminhar da história de Jesus escrita por Lucas, os últimos capítulos, o final do tempo de vida de Jesus nessa terra. Na última meditação nós falamos sobre a estada dele diante do Sinédrio, ou seja, de um poderio religioso judaico da época, e agora ele tinha sido transportado para o poderio, ou seja, governo romano, os representantes, pelo menos, que estavam na região, cuidando da região que eles estavam, porque os judeus não poderiam, exercer a penalidade de morte sobre Jesus, era necessário que um romano o fizesse. Por causa disso, eles levaram a Jesus perante Pilatos, como acabamos de ler, e Pilatos passou a Jesus, ou o caso de Jesus, para Herodes. E Herodes, como nós comentamos no princípio e agora acabamos de ler, se alegrou muito de ver a Jesus. E eu acho que este é um assunto que me chamou a atenção quando eu li. Herodes ficou feliz em conhecer a Jesus. E a minha pergunta é: por quê? Se o mundo, e diga-se de passagem, Herodes, pela história, era conhecido como uma pessoa extremamente mundana, extremamente carnal, enfim, cheia de realidades da sua vida que o distanciariam de tudo que se chama Deus no sentido da palavra, da retidão e etc, etc. No entanto, ele queria conhecer Jesus, e o texto diz o porquê. Porque ele tinha ouvido falar muita coisa de Jesus. E diz ainda que ele esperava que lhe veria fazer algum sinal. Ou seja,
Não é que ele esperasse aprender ou ter alguma palavra divina de restauração para a sua vida. Não, nada no sentido de aproximá-lo com Deus ou de acertar a sua vida. O que ele queria ver é, olha, se esse é um profeta novo, você está entendendo, como um mágico, uma pessoa que tem poderes de Deus, eu quero ver ele fazer um sinal diante de mim. Ou talvez o que ele tenha para falar seja extraordinário. Havia uma curiosidade. Mas o que nós vemos acontecer de Jesus diante de Herodes é que tudo que o homem perguntava, Jesus não respondia nada. Jesus se silenciou, ainda que para Pilatos ele deu respostas curtas, diretas, até na nosso ver grosseira, mas Jesus sabia o que estava fazendo, aleluia. O tempo era chegado de que ele seria levado a ser o sacrifício por nossas vidas, e ali estavam os representantes do mundo, já preparados, usados por essa força, né, que iria levá-lo a ser crucificado. Jesus, então, estava ali, diante de Herodes, o texto diz, ele não falou uma palavra. E Herodes, com certeza, catucou, com certeza incitou, tentou, de alguma maneira, fazer com que ele queria ver o show. O que Herodes queria ver em Jesus era um show para ele. No seu próprio aposento, sei lá onde ele recebeu a Jesus, ele queria um show particular, uma demonstração de poder. E isso para mim foi uma grande lição de como Jesus respondeu, e claro, não é surpresa para nós, que Jesus não era um fazedor de milagres para se mostrar, para mostrar ou demonstrar o seu poder. Jesus fazia milagre, conforme o texto das Escrituras diz, para que as pessoas entendessem, para que as pessoas pudessem crer na mensagem, no Evangelho, crer que ele era o Filho de Deus, porque muitas vezes você escuta na Bíblia Sagrada essa palavra, ninguém mais do que Deus pode fazer tal coisa, ou seja, se esse está fazendo tal milagre e ninguém fora Deus pode fazer tal coisa, então definitivamente ele é extraordinário, há de ser este o Filho de Deus. Não era o caso de Herodes. Ele não queria crer, ele não tinha a menor intenção de crer. Ele queria um show para ele. E este é o aprendizado que eu vejo hoje com muita tristeza no meio evangélico, e claro, sem fechar ou colocar nome a nenhuma denominação ou a nenhum grupo, porque infelizmente este tipo de manifestação pode e tem aparecido em diversas denominações. Infelizmente, para minha tristeza, em muitos meios pentecostais, e eu me sinto feliz e segura em dizer que o evangelho que Jesus deixou para nós é o evangelho pentecostal. Deus prometeu que essa promessa do Pentecoste, do Espírito Santo, dos poderes, desta realidade dos dons viria por Joel, pelo profeta Joel. Jesus disse, eu vou enviar a promessa do meu Pai, ou seja, a promessa é dele. Jesus disse, eu vou enviar, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber. Enfim, há várias palavras de Jesus dizendo que ele enviaria. João disse, olha, eu batizo com água para o perdão, mas vem um que vem atrás de mim, que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, eu vejo o Pai, eu vejo o Filho e eu vejo o Espírito Santo chegando e cumprindo este mistério, aleluia, nas nossas vidas, e nós somos a igreja pentecostal fruto, ou seja, a realização deste evangelho que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo preparou para nós. Então nós não estamos em ser pentecostais nada fora da Bíblia. E ser pentecostais, parte da nossa vida é crermos. E por que não dizer sermos parte de obrar milagres, sinais e maravilhas, porque Jesus deixou isso e o Espírito Santo obra em nós para os mesmos propósitos, e esta é a diferença que Jesus os usou. Agora, quando um ímpio, quando um escarnecedor quer um show para si, ou até os crentes possam querer uma manifestação para, enfim, ver e etc. E o que acontece muitas vezes no meio evangélico é que os fazedores de milagres, que eu não consigo ver nestes milagres verdadeiramente divinos, muitos deles são falsos, não aconteceram, são enganadores e enganosos. Outros são manipulações ainda mais perigosas do que essa, porque tratam do reino espiritual. Mas o ponto é que os sinais e os milagres são parte da igreja.
Mas veja que Jesus, quando é pedido um milagre, quando lhe é colocado como alguém que vai demonstrar, fazer um show dos milagres, ele se nega. Ele se nega a falar. Ele não joga pérola aos porcos, aleluia. Ele não vai fazer show para ninguém. Então, a minha posição quando eu leio um texto como esse e aplico para aquilo que eu estou vendo em alguns púlpitos, em alguns encontros, em alguns canais do YouTube, em alguns profetas, supostamente profetas de Deus, ou apóstolos, ou milagreiros, ou o que seja, eu digo, há engano. E nós temos que parar este engano, não podemos ser consumidores. Escute, irmão e irmã, para nós aprendermos e ensinarmos a outros que estão sendo enganados. Eu já ouvi de caso após caso de pessoas que perderam o caminho, saíram do caminho da fé, porque foram enganados por estes. Toda vez que uma profecia, toda vez que uma manifestação de sinal, de cura, de caída, ou o que for, e nem falar no cair, porque isso é assunto para outro estudo, em sua maioria quase absoluta, não é nada de Deus, senão manifestação de outro espírito. Mas, quando estes sinais são feitos para exibir poder, para exibir posição, que aquele é o profeta, que aquele é o homem de Deus, que aquele é o poderoso, para exibir algum acesso de espiritualidade, eu tenho acesso aos poderes de Deus, e etc., tenho este poder espiritual. Quando este milagre há uma conotação, uma vinculação com o fazedor, e você e eu ficamos presos, ele tem que orar por mim, ela tem que me dar liberar esta palavra. Irmão, saia dessa em nome de Jesus. No Novo Testamento, desde o dia que o véu foi rasgado de alto a baixo, aleluia, Deus ali nos deu acesso por Cristo Jesus à sua presença. Nós não precisamos dos milagreiros. Quem faz milagre, até que eu saiba, até o dia de hoje, é Jesus de Nazaré. Deus pode fazer milagre, Jesus faz milagre. Homem não faz milagre. E se ele ou ela tem acesso espiritual a Deus, ele ou ela devia nos levar ao caminho certo de Deus, não a sua pessoa. Nenhum homem deve fazer discípulo para si mesmo. Mas se são crentes de verdade, se são servos de Deus, vão fazer discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, aleluia, nós ensinamos um ao outro, vá à presença do Pai, eu posso orar com você, eu posso orar por você. É diferente quando a Bíblia diz, vá, se você está enfermo, vá à igreja, vá aos presbíteros para que orem, para que unjam você com óleo. Aquele ali é a representação da igreja. Não é o presbítero A, não é o presbítero tal, não é o apóstolo tal, não é o bishop tal, não é nada disso em nome de Jesus, é a igreja. Aleluia! Porque este poder, estes dons foram dados para a igreja, para a edificação da igreja, para que o mundo saiba que a igreja é o corpo de Cristo e a representação de Cristo. Este é o evangelho de Cristo dado à igreja para viver e proclamar esta verdade. E nós trazemos gente para Cristo, não para nós mesmos. Então, se alguns, entre aspas, de nós estão fazendo show com seus milagres, eu aprendo com Jesus aqui. Este não se parece nada com Jesus. Jesus não deu show para ninguém, por preço nenhum. Aleluias. Que nós possamos ter os nossos olhos bem abertos. Se em algum lugar, mesmo que nós ficamos encantados porque é de Deus e tem poder e tudo, e eu preciso que Ele ore, você não precisa que Ele ore por você. Se você precisa que Ele, pela sua manifestação do seu poder, ore por você, alguma coisa já está errada. Você precisa orar diante de Deus, aleluia. Você precisa se quebrantar diante de Deus, continuar, porque o mesmo acesso tem você, o Pai te deu isso, aleluias. Agora, no contexto da igreja, vá ao seu pastor, vá a um obreiro, peça à igreja quando houver oportunidade, uma reunião de oração, um culto. Isto não é nada errado, pelo contrário. E deixe a igreja ser igreja e a honra ser da igreja e do Senhor da igreja, porque esta igreja tem pastor, um sumo pastor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque estes milagres que são feitos fora daquilo que a Bíblia está dizendo, está enganando a muitos e escravizando a muitos.
Aleluias. E muitos estão depois descobrindo que não era verdade, ou depois encontrando uma outra realidade espiritual na sua vida, e estão perdendo a salvação. Estão deixando a igreja, estão deixando o caminho estreito. Que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus. Que seja este exemplo de Jesus, mesmo numa hora tão cruel para a sua vida. Aleluias. Mas o seu comportamento diante daqueles que só queriam ver o show para eles. Mas como Jesus se calou, o que diz o texto? Herodes o desprezou. Mandou de volta. Quero não. Claro que não! E nós não somos feitos espetáculo para o mundo. Os milagres, o poder, a graça da igreja, aleluia! Aquilo que Deus nos entregou não é para ser espetáculo para ninguém. Glória ao teu nome, Jesus. É para ser parte do corpo vivo, do mistério que Deus entregou, aleluia, nessa dispensação chamada Igreja de Jesus Cristo. Que você possa, neste fim de semana, ser igreja, ser parte dela, no lugar aonde Deus te colocou. Você pode orar com alguém, você pode orar por alguém, aleluia. Você pode cantar, você pode falar em línguas estranhas, você pode falar da palavra de Deus, você pode ensinar, você pode, enfim, fazer tantas atuações no meio da igreja, neste corpo vivo, que você e eu somos membros diferentes, mas membros de um só corpo. E a glória para sempre será, mesmo os pastores que são colocados por Deus para edificação, para a igreja. Quem deu, o texto de Efésios 4:11 diz, e ele mesmo deu uns para, e ali ele expõe os 5 ministérios. Para quê? Para que os santos sejam aperfeiçoados. Ou seja, até o pastor é dado para a bênção dos santos, ou seja, eu e você, a igreja. Que Deus nos ajude a ser igreja, trabalhar como igreja e glorificar ao Deus da igreja. Amém.